Gente, mais uma vez, segundo programa. E poderia, assim, nada, escolher uma outra pessoa muito especial. Minha amiga, nós somos conterrânea, Márcia Rebelato. Márcia, você é o máximo. Você sabe que eu sou sua fã de carteirinha. E acontece que você é diferenciada em tudo. E, para começar, onde é que você se formou? É um prazer estar aqui, né, Dê? Claro que, assim, a admiração é recíproca de todo o trabalho que você faz, de sempre estar, assim, antenada com tudo de novo que acontece. Eu acho que isso é fantástico, levando informação para as pessoas. E que orgulho de Palmares, né, Bem? Eu sempre falo. Se nós saímos de lá, nós estamos, gente, tudo é possível nessa vida, né? Então, eu saí de Palmares, eu vim para Catanduva para fazer o colégio, porque Palmares era... Na época falava que era o... Como é que fala? Que formava, era... Não, eu sei que não dava para... Virava professor. Né? Não, depois teve o colegial lá, porque antes a gente não tinha colegial. Então eu vim para cá, fui estudar no Nicola. E aí, graças a Deus, eu consegui passar. Fui embora, fiz faculdade no Rio de Janeiro, em Vassouras. Né? Uma cidadezinha pequena, que era o mestre lá, até esqueci o nome... O sonho dele era fazer uma Coimbra de Vassouras, né? E tanto que eu consegui ter a bolsa para ir estudar em Coimbra na época, só que não tinha condição financeira para ir, porque a gente ganhava faculdade, mas a estadia você não conseguia, era por conta do aluno, né? Mas foi muito bom estudar lá. E depois eu fui para Ribeirão Preto, vim fazer o último ano, 6º ano em Santa Casa de Rio Preto, e depois eu fiz residência em Ribeirão Preto. Aí você fez ginecologia. Aí eu fiz ginecologia e obstetrícia. Tá. O que te levou você ter essa outra especialidade que é sexologia? Sexualidade, Sexualidade? Então, o que aconteceu? Quando eu acabei a residência, eu fiz uma anamnese, a primeira entrevista. E lá eu coloquei, como é que é a sua vida sexual? E aí as queixas começaram a chegar. Só que eu não sabia o que fazer com as queixas, né? De não ter vontade de ter relação, de não ter desejo, de não ter orgasmo, de ter dor à penetração, que hoje a gente sabe que é o vaginismo. Então eu falei, meu Deus, porque na faculdade de medicina a gente não tem essa formação. Certo. E nem a de psicologia. E aí eu saí batalhando. Então eu fiz a minha primeira especialidade com Gerson Lopes em Belo Horizonte. Aí eu achei, porque nós ficávamos 20 dias... Das 7 da manhã às 10 da noite, é um intensivo, coisa que a gente daria para fazer acho que em 2 anos, né? Então foi assim, um mundo que se abriu para mim. Aí depois eu fui fazer a pós mesmo em São Paulo, pela Paulista, e onde são 2 anos, e depois eu fiquei dando aula, né, durante mais 2 anos lá em São Paulo. Então eu me apaixonei. Só que eu também sou apaixonada pela obstetrícia, então eu consigo levar as duas coisas ao mesmo tempo. Porque quando a gente fala de sexualidade, é um mundo que se abre, né? Porque a pessoa vai falar da sua intimidade, da maior dor que ela pode ter. Porque quando você tem uma disfunção sexual, a tua vida vive em função daquilo. Você pode ser o maior empresário, a maior milionário do planeta, só que aquilo fica na sua cabeça 24 horas por dia. Porque você não tem para onde correr, ninguém te ajuda, então você não sai daquele círculo vicioso, né? Então, assim, é muito, muito gratificante. Aí, quando eu acabei, após que eu fui falar com o meu professor Nelson Vitello, que já não está mais aqui com a gente, falei, e agora, professor, o que é que eu vou fazer? Ele falou, qual que é o teu maior prazer? Quando você põe um bebê no mundo ou quando você dá alta para um paciente de terapia? Eu falei, então... O meu prazer é o mesmo, porque quando nasce o neném é uma vida que eu tô dando. E olha aqui, né? Aqui os bebês que eu coloquei ao mundo, né? Exato, para aquela família. E quando eu dou alta de terapia, é uma nova vida que também está começando. Então, para mim, é praticamente a mesma coisa. Porque quando a gente dá alta, é como se aquela pessoa estivesse renascendo. E realmente a sensação E você faz terapia para casal ou só com a mulher? Para todos, casal... para homem sozinho, para mulher sozinho, porque a maioria chega, doutor, mas eu vou ter que trazer meu parceiro? A gente vai trazer o parceiro quando o problema for do casal, né? Por exemplo, uma disfunção sexual de número de relações.
Porque até isso a gente tem conflito hoje, né? Às vezes a mulher quer 3 vezes na semana, o marido só quer uma. Eu tô brincando, tá, gente? Porque normalmente é o contrário. Mas também fala assim, ó, tem que ter qualidade ou sem qualidade? Né? Exatamente. Porque infelizmente até hoje, mesmo com os meios de comunicação, com as mídias, com tanta informação, ainda tem aquele preconceito de que mulher não gosta de sexo. Quando se diz sexualidade, sempre tem uma malícia. Exatamente. Né? Aquelas perguntas entre amigos, porque eu sou foda, né? Eu sou isso, faço aquilo, aquilo outro, às vezes não é, como diz outro, porra nenhuma, né? Exato. E aí vai, e cria-se um clima dessa coisa, da malícia mesmo, da malandragem. E quando eu comecei a ver as suas lives, que você fez lives com gente muito boa, profissionais de gabarito, e até você vê, olha, como se trata de um assunto com polidez, elegância, né? E fica de uma forma que entende e ajuda. Por isso que eu vim buscar algo mais com você, para ajudar quem está nos assistindo. E outro diferencial seu, você está com aquele, até eu marquei aqui, que é o laser que a gente fala, que é a máquina de fazer aplicação vulvar e vagina. Que é um pouco por causa do assoalho pélvico que a gente perde, né? Porque você vai, assim, perdendo, chegando numa idade, vai tendo essa perda, né? Então me explica como é que é feito. Que eu já fiz, eu agradeço. Gostei muito. Por isso que eu tô querendo que você explique. Só voltando um pouquinho, Dê, quando você falou da malícia, eu acho muito interessante isso que você abordou, porque até quando a gente é convidado ou vem contratar a gente para fazer uma palestra, em escola, em empresa, né, sobre sexualidade, as pessoas falam assim, doutora, mas o que é que a senhora vai falar? Né? Ainda a confusão de que a gente vai falar, ensinar as pessoas a fazer 1000 peripécias, dar aula de striptease. Gente, não é nada disso, né? Sexo, na realidade, não tem. O que a gente menos fala é de pênis na vagina, né? Então, é o estudo realmente da sexualidade, como um todo, as disfunções e tudo mais. É só para dar esse ganchinho aí. Então, e o laser que a gente faz, na realidade, eu tenho aqui o Frax, né? Quando a mulher vai chegando depois dos 40 anos, é como a pele da gente, não vai fazer para dar uma levantadinha, os botox da vida, assim é a nossa vagina, porque ela é feita de pele, de mucosa e ela vai caindo também. E o pior, com a menopausa a gente vai perdendo os hormônios e ela vai ficando friável. Então, até na hora da relação ou mesmo de você tomar um banho, pode fazer uma fissurinha vaginal, aqueles cortinhos. E isso dá dor, dá ardência, dá desconforto, dá perda de urina, porque como você disse, o assoalho pélvico vai ficando frouxo, né? Então o Frax e os lasers faz isso pra gente, faz a formação do colágeno novamente. Por isso que o protocolo são 3 sessões, uma a cada 40 dias, porque é o tempo da mucosa vir de dentro para fora, formando aquele colágeno para fazer a sustentação da pele, né? Por exemplo, a mucosa da vagina é a mesma coisa dos nossos lábios, né? Quando está muito frio ou seco, a gente não fica passando aquele hidratante labial para poder ficar úmido? Assim é a nossa vagina, a nossa vulva. E é para isso que o laser e o Frax servem, para dar essa sustentabilidade e dar a lubrificação de novo, porque o colágeno vai se formando nas camadas. E tem muitas, isso aí evita as cirurgias de... Sim, as cirurgias de perda de bexiga. né? Claro que aqueles casos graves, onde já tem o prolapso vesical, que é quando a bexiga sai praticamente para fora, na vagina mesmo, não tem conserto, aí é só com cirurgia, com as telas, né, que a gente coloca os slings. Mas a maioria dos casos hoje eles preconizam não fazer cirurgia e tá fazendo só aplicação de laser e o Frax mesmo. Agora, assim, eu vi que você foi a Brasília recentemente, que você fez aquele curso de implante hormonal. Eu tô, assim, apaixonada. Como é que funciona? É um mundo à parte que abriu para mim. Porque até pouco tempo atrás, no Brasil não era liberado esses implantes, né? Porque não tinha origem de fabricação, não tinha laboratório. Agora já tem, FDA já aprovou, né? Tem laboratórios especializados em fazer. Então, o que acontece?
Claro que é individualizado, não dá para pôr todo igual para todas as pessoas. E o que é lindo, maravilhoso, que eu acho que devolveu a vida tanto a homens quanto às mulheres, até para masculino e feminino? Masculino e feminino. Até para quem já teve câncer de próstata, câncer de mama, câncer de intestino, de todos os tipos, dá para fazer reposição. Por isso que é individualizado. É igual para todo mundo? Não. Cada um tem a sua necessidade. Deve ter um protocolo de exames. Tem, assim, pra, exatamente. Né? Então a gente tem aqueles, o protocolo de exames que você tem que fazer. Aí você calcula pelo peso, a altura e vê qual hormônio você pode implantar. Então assim, por exemplo, em homem que precisa de muito mais testosterona que a mulher, às vezes a gente põe 800, que são quatro microchipzinhos, né? Que você implanta no... O lugar que vai implantar é você que escolhe. Normalmente a gente tem que ter um lugar com mais gordurinha. Aqui às vezes no abdômen, onde fez... Na mulher, se tem uma cicatriz de cesárea, que ela tem um tecido adiposo, que é a gordurinha. Aqui o meu tá aqui no bumbum, né? Onde tem mais gordurinha, porque é desse tamaninho. Então não sente nada, é feito aqui no consultório, com anestesia local. E eu não consigo, normalmente eu não dou nem pontinho, eu faço a cola. Ou só o micropor mesmo, que fica espetacular. E devolve a qualidade de vida. Por quê? É aquele hormônio. Lembra quando a gente é mocinha que tá ficando, que cresce a mama, que fica aquele doloridinho, porque o mamar tá suspendendo? É a mesma sensação. Então, é o rejuvenescimento Mas que já faz. Mas a idade vai ser difícil para levantar, hein? Mas assim, na realidade a gente não tá querendo beleza, né Denise? A beleza é uma consequência do benefício que isso traz. Porque vai melhorar o teu humor, vai melhorar o seu sono, e, assim, a qualidade da sua pele, a hidratação, a disposição que você tem. Porque às vezes o paciente chega aqui e fala assim, doutora, eu não tenho coragem para ir para academia. Ou fazer uma caminhada. A gente acha que é sacanagem, ou que pessoa preguiçosa. E não é. É a falta de hormônio que não deixa você querer fazer nada. É uma depressão. Mas, por exemplo, que dá. Isso eu já senti na pele. Sim. Tomar o hormônio me dá muita problema na perna, sensação de edema. Isso. Aquelas coisas. Esse daí também pode correr esse risco ou não? Não dá. Porque ele faz o teu corpo produzir o hormônio que você deixou de ter. E a duração disso? Quanto tempo? O primeiro implante, ele dura 6 meses. Sendo que o efeito você vai sentir depois da 3ª semana. No protocolo eles dizem, eu estou no meu primeiro, eu gosto sempre de experimentar para poder falar, né? Porque não dá para você preconizar para os outros aquilo que você não acredita. Eu acho que é por isso que eu fico assim entusiasmada, porque são coisas que eu acredito que eu faço, óbvio, né? Então, do primeiro para o segundo, diz que já são de 6 a 7 meses. E o terceiro implante pode durar até 1 ano. Então, acho que é pelo ciclo. E o que é fantástico? Porque esses que a gente toma ou passa na pele, você pode esquecer horário, a dosagem, um dia tá calor, um dia tá frio, não é a mesma reabsorção. E esse que a gente implanta, não. Ele tem o platô dele, sempre vai ser linear. Então, você não tem queda, né? Por isso que a eficácia dele é espetacular. Ô, Márcia, assim... O que se recebe de mais assim, reclamação ou de pedindo ajuda no consultório? Mas é lógico que é mulher, aqui é ginecologia, é lógico, mas assim, aí que depois ainda acaba trazendo o homem por causa da terapia. Mas o que mais que tem assim... A queixa, né? A falta de desejo feminino. Infelizmente ainda é a falta de desejo. Às vezes, eu vejo 6 meses por mim, né? Hoje sou viúva, tal, mas a correria é tão grande, a coisa é tão grande que no fundo você vai esquecendo de você. Exatamente. Aí tem um amigo, o Oswald, que me enche a paciência, ele fala assim pra mim, aí acho que você tá assexuada, pelo amor de Deus, acorda, né, não sei o quê. Ela fala, a hora que chegar a hora certa, chegar o bonitão, eu brinco, né? Mas é assim... Junto. O que é isso daí? Você vai perdendo, mas o que vai te impulsionar? A fantasia, o romantismo, a erotização ou é o tratamento mesmo que tem que juntar? Então, o que acontece? Quando a pessoa tá... Se a mulher, vou falar da mulher, que é a queixa dela, né? Quando ela tá sozinha,
ela, aliás, sozinha ou acompanhada, a mulher tem tantas coisas, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, trabalhar fora. E às vezes faz obra assistencial. E a mulher é multitarefa, né? Eu acho que está na genética da gente. Nascemos para cuidar, para se doar, para entregar. E ela mesma vai se esquecendo. Então, até na fisiologia, né? Quando a gente fala na resposta sexual humana, o homem ele é visual. Por exemplo, se ele está lá com um amigo na rua, no café da esquina, né? Passou uma gostosa, para ele já está ótimo. Ele viu um bumbum, uma mulher andando. Dá um estímulo. Exato, ele já está pronto para partir para a guerra. A mulher, ela pode até ver um homem lindo, ela vai falar, nossa, mas não é de cunho sexual. A mulher é romântica ainda, né? Ah, eu também sou. Então, romantismo. não é daquela de eu gostosa, né? Isso assim não seduz muito a mulher. Claro que quando tá numa fase depressiva, eu falo, gente, passa numa obra que vai levantar o astral, né? Ô, boa, gostosa, não sei o quê. Ou senão nesses bairros de vila, né? Nossa, você passa lá, você é Miss Brasil, né? Então, mas na realidade do dia a dia, não é assim que a coisa funciona. Se você está com um parceiro, depende de como você acorda com esse parceiro, de como ele conversa com você, de como ele trata você, de como são os vínculos familiares desse parceiro. Então, meninos, tudo isso influencia na hora do sexo para a mulher. É desde que acorda, né? Exatamente. Então não adianta você vir à noite com uma flor, um buquê de flores, sendo que de manhã você saiu correndo, brigando, xingando, jogando sapato para lá, que não vai funcionar. Agora, falando só da mulher, do desejo. Você pensa nas contas que você tem para pagar, nas tarefas que você tem daquela semana que você não vai dar conta, a última coisa que a mulher pensa é no sexo. Então, o que eu tenho recomendado? E falando do homem no paralelo, você já viu um celular de homem? O grupo dos amigos dele? É piada de mulher pelada, é piada de sacanagem, quer dizer, é estímulo. É de mulher, já é de reza, de receita. De uma... Porque eu brinco, que eu falo que eu não sou mulher de frase, eu sou de frase. Ah, eu adoro uma frase que levanta o astral, que faz... Então, você vai nesse gancho, né? Exatamente. Então, você vê como que é diferente o mundo masculino e o mundo feminino? Então, o que a gente tem recomendado para as meninas, sem desejo, né? E outra coisa, eu quero falar tudo ao mesmo tempo. Sem desejo, não é que é sem desejo. Às vezes a coisa tá tão ruim que ela não tem vontade daquele negócio. Tem estímulo, né? Então o cara chega, dá aquela trepadinha igual o galo lá. Gente, pelo amor de Deus, né? Então é a tal da qualidade. Beija, faz massaginha. Olha, eu trouxe os brinquedinhos, né? Deita a mulher de costa, gente. Faz, se você não quer gastar a sua mão, pega um brinquedinho, faz uma massagenzinha, um carinho. Porque qualquer estímulo é estímulo. E o diferente agrada a mulher. Ô, Márcia, agora que você pegou esse brinquedo aí, esses brinquedos eróticos, tá numa alta. Eu até assusto, porque outro dia eu entrei num sex shop de curiosidade, porque eu queria saber como é que era. Bom, na minha idade, né, ainda que não tô sem estímulo assim, olhei, gente, eu não sabia o que era pra quê. Eu falei, gente, eu até assustei, né? E tem creme, tem uma coisa, tem isso, tem fantasia. Agora, isso segura casamento? Não é isso que segura casamento. O que segura o casamento é o relacionamento, é o vínculo, é a intimidade. Os brinquedinhos servem para apimentar, né? Para dar um up, assim, digamos, né? Porque no dia a dia a gente se afasta e começa a fazer mais do mesmo. É o papai e mamãe, você esquece de improvisar. E a mulher precisa disso. Mas tem homem também, né? Sim, mas então, para o ato em si ele não precisa. Ah, tá. Né? Agora a mulher precisa. Então eu falo, sai do quarto, vai pro banheiro. Sai do banheiro, vai pra cozinha. Faz um piquenique no quintal de casa. Porque a mulher precisa disso. Pelo nosso histórico mesmo, né? Do romantismo e coisa e tal. Agora, claro que se você tiver a capacidade, a disposição, né? E tempo de todo dia não, que seja uma vez por semana, tá fazendo uma coisa diferente, ótimo, né? Porque isso é muito gostoso e vai levando mais intimidade para o casal. Agora, de segurar casamento, isso não tem como, porque normalmente são os vínculos que são quebrados, alguma coisa do relacionamento, né? A parte sexual é importante, claro que é, só que se alguma coisa quebrou lá, eu tenho que consertar lá onde que tá
a desavença, né? Às vezes teve uma traição no casal, ou ela traiu, ou ele traiu. Se você não negociar aquilo lá, olha, perdoou, passou e enterrar, ou todo dia ficar falando sobre aquilo, não tem como sobreviver, né? Às vezes por problema financeiro, eles brigaram, teve problema de família. Então, se você não esclarecer todos aqueles problemas que para resolver e esquecer e nunca mais falar sobre aquilo, não é os brinquedos eróticos que vai salvar o casamento. Você sabe o que eu notei durante essa pandemia? Eu achei assim muito legal, porque a minha geração ainda é mais do que a sua. Você já está mais adiantada do que eu. E o que aconteceu? Eu percebi essa venda desenfreada pela internet desses brinquedos eróticos. E o que eu descobri, que eu achei assim muito engraçado? Filhas de amigas minhas, solteiras, tipo, que está ainda começando, já tem um brinquedo erótico para se satisfazer. E é conversado entre a mãe, a filha, até às vezes o pai sabe, porque isso ajudou aí essa monotonia e tal. Aí eu falo assim, mas será que é só essa época? Não, diz que tem sempre. Então, olha o avanço, né, que já tem, que cada um sabe se virar da forma que quer. E eu também tenho muitas amigas solteiras da minha idade, que essas coisas, também que tem, e que assim, olha, eu não preciso de homem. Ainda que eu tenho uma que fala assim, mas eu adoro beijar na boca, eu adoro carinho, eu adoro isso, aquilo, outro. Fala, mas daqui espera 5 segundos que passa. Né, você entendeu? Então, como é que você encara começar dos jovens? O que acontece? Eu acho que com a pandemia ficou mais nítido, porque começou a ter muita live, começou a se falar abertamente sobre isso. E foi divulgado esse resultado da compra, né? E o que antes era velado, agora não é explícito. Por quê? Para começar, né, Dê? Eu até peguei a minha vulvarinha aqui para entender, olha, isso aqui é a nossa vulva, é o que a gente vê, certo? Então aqui é o nosso clítoris, aqui é os pequenos lábios e aqui é os grandes lábios onde ficam os pelinhos. E aqui é a nossa uretra, e aqui é onde a gente... olha o ânus nosso, tá aqui pertinho, tem uma florzinha aqui. Então, aqui atrás, olha o nosso clítoris, ele é um órgão. É o órgão do nosso prazer. E na hora que a gente vai se relacionar, a gente só vê esse tiquitinho aqui, né? Então, a mulher, se for ver, não precisa de pênis para ter prazer, porque o órgão do prazer dela tá aqui. Tão miúdo, né? Exato, mas olha o tamanho dele lá atrás, ele é grande, né? Então, é nesse sentido que às vezes fala assim, eu não preciso de homem. Para ter meu prazer, eu posso conseguir com a mão, eu posso conseguir com o pênis aqui. Então, ó, se o pênis entrar para lá e não encostar aqui, não acontece nada. Então o cara fica falando, pênis grande, ninguém precisa de pênis grande. Eu preciso saber o que fazer com esse pênis grande, que a coisa acontece aqui. Agora, claro, é prazer... agora também, assim, te cortando, você gosta de pênis grande, tem esse mito, né? Ele tem pênis grande, pênis pequeno, porque ele é mais fortão, isso, aquilo. E também fui descobrir agora que não existe o tamanho do pênis não vai influenciar aí. Não influencia. Agora, muitas mulheres têm o prazer, né, de ver um pênis desse tamanho desfilando na frente dela. Quer dizer que é o erotismo, é a macheza. É a fantasia. É a fantasia. E para o homem também é importante ele ver aquele pênis dele lindo desfilando para lá. Porque isso dá mais poder para ele. Poder. Agora, em relação ao prazer feminino, realmente não faz diferença. Agora, é claro que você tem gente que se estimula em olhar o pênis entrando na vagina. Então não dá pra gente julgar o que é bom e o que não é para cada pessoa. Cada um. Né? É cada um. Agora, quando a gente fala só do feminino, é isso aqui, gente. Então, o milagre acontece aqui, olha que bonitinho, né? E lembrando que o órgão do nosso prazer é o clítoris. Na vagina não acontece nada. Ele existe para isso, para dar o prazer feminino. E quando a gente fala em prazer feminino, meninas, pelo amor de... essa semana mesmo veio uma menina de 22 anos, que ela chegou para mim e falou assim, doutora, eu tô muito triste, eu nunca tive orgasmo. E aí, eu fico, né, espero ela contar tudo bonitinho, eu falo, mas como que você sabe que você nunca teve? O que você imagina?
não é aquilo que todo mundo fala, que é um negocinho rápido. Aí eu falo, mas você acha que o teu namorado falou pra você? Ah, ele falou que eu não tenho. Então, ainda a gente está jogando a responsabilidade do nosso orgasmo no parceiro. Então, gente, o orgasmo, cada um tem o seu. Ele é muito rápido. Eu falo sempre, apagou a vela? Apagou. É claro que a sensação é gostosa, você fica relaxada. Depois que você tem um orgasmo, se você tocar aqui no clítoris, ele fica dolorido, você tira a mão porque machuca. Nem se for com a língua, porque dá desconforto. E é gostoso o que vem antes, né? O preparo, o beijo, o carinho, a massagem, o toque. Se você for logo partindo para a penetração, a parceira não vai ter preparada, a vagina não vai estar lubrificada. E aí vai ter desconforto tanto no pênis, porque ele vai fazer as fissurinhas, que são aqueles cortinhos, e na vagina. Aí ela vai começar a evitar, ela não vai querer ter relação. Então muito do desejo está relacionado a isso, a dor, a desconforto. Então não é que a mulher não gosta de sexo, ela não gosta de ter dor, de ter desconforto. Então a gente precisa avaliar como é que está essa relação em si, né? Como é que vocês estão tendo um intercurso sexual? Porque isso a gente tem que conversar, não adianta só partir para... É porque sempre todo mundo, a maioria vai da valsa, né? Porque estimula, né? Os hormônios estão... Né? E vai, começa e não tem uma orientação, porque também é difícil, por isso que é bom o médico. Sim. Porque a mãe ficar falando com a filha sobre isso, né? Que às vezes nem ela sabe. Então, isso, Denise, que é muito chocante, né? Porque eu atendo muito adolescente, eu falo adolescente até os 40 mesmo. Eu tenho paciente de 30 e tantos anos que é virgem, por opção dela, namora não sei quantos anos, e ela não quer ter relação sexual. Ela se masturba um conjunto e tudo mais, só que não tem a penetração. Ou tem outros que têm a penetração anal e não tem vaginal, para ter só na hora do casamento. Quer dizer, isso é uma questão pessoal de cada pessoa e do casal em si, né? Agora, as meninas chegam aqui e falam, me chamam de tia mesmo, né? Ou tia, tem paciente que eu tenho há 15 anos, menina, começou com 12 na primeira menstruação. E é triste, porque ainda... E mães jovens, mãe de 30 e poucos anos, que não aceita conversar com a filha de relação sexual, de anticoncepcional. Então, eu tenho uma paciente de 23 anos que ela chegou aqui, ela falou, doutora, eu vim falar com a senhora porque eu tentei falar com a minha mãe, ela não quer nem saber. Porque ela já está com 2 anos de namoro, ela tem insegurança com anticoncepcional, eu sugeri para ela o DIU, porque é um dos métodos mais seguros que a gente tem hoje, e ela falou assim, mas agora o Povênio é da minha mãe, como é que eu vou fazer? Então, olha que difícil. Às vezes a pessoa corre o risco de ter uma gravidez indesejada porque a família não aceita conversar sobre isso. Mas o problema é que às vezes nem essa mãe tem conversa com o pai. É uma coisa, na família dela não aprendeu a ser assim. Porque a gente, por tudo, né? A cada dia vamos aprendendo alguma coisa diferente, vamos acrescentando. Exatamente. E se não tiver essa liberdade, essa confiança uma na outra, não rola mesmo, né? Então, mas é igual você disse no começo, você vê barra de novo no preconceito, na malícia. Fica então, malícia. gente, você... Não, porque a hora que você fala assim, bem daquele estilo, fulana tá dando pro fulano. Não tá encontrando, não tá, né? Não faz um mise-en-scène, tá encontrando, tá fazendo. Então já vai assim, escrachando, né? Porque não sei o que, outro é isso. Tudo na base da malícia, ou mesmo assim, criticando, né? Exatamente. Então eu acho que, olha, ainda hoje, não adianta que... Bom, TV faz muito tempo que eu não assisto, né? A Globo então nem se fala. As coisas erradas que a mídia foi passando pra gente, né? Que sexo é só suruba, é só essa rebeldia, e não é nada disso. A gente exerce a sexualidade desde que a gente está dentro do útero da nossa mãe, né? Eu canso de mostrar aqui para os papaizinhos o embriãozinho mexendo na genitália dele. Isso é natural, é instinto. Por quê? Como é que o menino descobre a sexualidade? Ele vai tomar banhinho, bate a mãozinha lá, vê que é gostoso, ele continua mexendo. Aí ele tem ereção, é instinto, não é sacanagem, né? E até o meu próprio corpo. O que mal tem eu curtir o meu corpo? Né? Tanto o homem quanto a mulher.
E quando a gente fala que vai partir para o relacionamento em si, que eu vou namorar, é só exercer com responsabilidade. Usar preservativo para não ter as doenças sexualmente transmissíveis, né? Usar o método anticoncepcional para eu não engravidar quando eu não queira. Porque é muito mais grave uma gravidez na adolescência, Nossa, bem mais. não é verdade? Do que qualquer complicação Você que pode falando ter. isso, outro dia eu vi uma live sua, que eu acho que um cara era de Campinas, sobre terapia tântrica. Sim. O que é isso? O Evandro, ele é de São Paulo. Então, é mais uma das tentativas de você desenvolver uma sexualidade plena, tanto individual quanto do casal, né? Então, ele tem um espaço lá de formação de terapeutas tântricos, quanto de atendimento. Né? Então, vai o casal, ou vai a mulher sozinha, ou vai o homem sozinho. Então, são técnicas de descobrir o corpo da pessoa para ela ter um orgasmo fantástico, ou para descobrir o orgasmo. Porque, por incrível que seja, as pessoas não conhecem nem seu próprio corpo. Né? Então, não tem os gatilhos de como se despertar alguma coisa. Eu tive paciente que ela só tinha orgasmo se o cara chupasse o dedão do pé dela. Então, olha que coisa fantástica. Outra, ele tinha que mexer aqui no lóbulo da orelha dela. Então, se a gente não se tocar... É porque ainda que ela descobriu esses... Né? Exatamente, a gente não tem a resposta. Olha, gente, isso aqui é a tua casa, né? Como que a gente faz para cuidar da casa da gente? Você não vai em cada pontinho tirar o pó, né? Passar um olhinho, hidratar. Assim é o nosso corpo. Então, se eu descobrir sozinha todos esses meus pontos, é muito mais fácil para eu partir para o relacionamento, porque aí eu vou dirigir a mão do meu parceiro para onde eu gosto. E fazer isso na casa do outro também, que é o seu parceiro ou a sua parceira. Você tocá-lo. Agora, tem gente que é tão arredio a toque que a gente tem que pedir permissão e devagar. Olha, você me permite isso? Eu posso fazer uma massagem em você? E são as pessoas que mais precisam, que não foram acostumadas a serem abraçadas, a receber cafuné. Então tem até aquela versão assim, né? Isso não é em relação a você, é a educação que aquela pessoa teve. É verdade. Né? Então, eu mesma, na minha época, gente, a minha mãe aprendeu também daquela forma, mas assim, tudo era pecado, né? Uhum. Você não sei, você já foi uma geração mais... Mas era igual também, era do sítio, né, Dê? Lá tudo era pecado. Eu morava na praça, em frente à igreja, dava aula de catequese, ia na missa toda hora, e não sei o quê, e fui criando dentro daquela... Gente, o que era tudo pecado? Uhum. E o medo do pecado? Mas até hoje tem, né? Em algumas religiões, eles proíbem ter relação sexual, é só depois do casamento. Então, uma dessas pacientes, eles tinham relação anal, mas não vaginal, porque a igreja não permitia. Então, olha que choque, né? E aí, como é que é? E eu sempre falo... Mas agora, nessa época, porque... Sim, agora esse ano. Porque eu achei que estava tudo mais... Não, as convenções... Mais normal, né? As convenções continuam as mesmas, né? Os mitos, os preconceitos. Então eu falo, gente, olha, no século XXI a gente vivendo esses conflitos. E eu sempre falo nas palestras, né? Que Deus é esse que quer você triste, infeliz e doente. Não interessa qual a sua religião, mas pergunta para esse Deus... O que ele quer de você? Ele quer uma pessoa feliz, saudável, fazendo bem para o outro, né? Praticando a caridade. E a gente não consegue fazer isso se a gente estiver infeliz, né? Então, eu acho que até as igrejas tinham que questionar. Eu fui um dia fazer uma palestra na igreja, numa escola que era administrada por freiras, e elas falaram que eu iria lá fazer, mas elas iriam assistir. Quer dizer, olha, né? Nós vamos estar te vigiando. Eu falei, vai ser um prazer, irmã. Aí elas todas lá atrás, e uma menininha perguntou assim, ô tia, mas o que é orgasmo? É agora, né? Eu falei, alguém aqui já teve bicho de pé? Todo mundo, eu! A freira fazia assim lá atrás, né? Então, é uma coceirinha, porque como é que você vai explicar para a criança de 7 anos, né? Sem chocar os adultos. Porque eles estão careca de saber. A maioria com 7 anos já se masturbou no banheiro. Pode não saber o nome daquilo, mas teve a cosquinha, né? Então eu falei, coça, 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 e a hora que para a coceirinha não é gostoso. Assim, é um orgasmo. As freiras começaram assim, a sair da sala. Então você tem que usar alguns paralelos para a pessoa não chocar. Para falar de prazer, né? Então,
de novo falando de Deus. E por que eu falei isso? Porque aí eu falei assim, e eu acho que o orgasmo é o momento que a gente está mais próximo de Deus, gente. Ai, Jesus. Porque você não está pensando em maldade, você não está falando mal de ninguém. Você é rápido, hein? Não é verdade? Porque é o momento que você está plena. É verdade. Né? Então, a forma como você aborda e a forma como você coloca isso na sua vida faz toda a diferença. É verdade. É igual, chegou um casal uma época e falou assim, ela chorando, ele com a cabeça baixa, doutora, eu vim aqui porque é casamento de 30 anos e acabou, eu vim aqui para a senhora da gente, senão eu vou mandar esse homem embora. Então vamos sentar, vamos conversar. E aí, conversando, o que aconteceu? Ela, fala pra ela o que você fez comigo. Eu não, você quis vir aqui, que jeito, né? Doutora, a senhora sabe o que ele pediu pra fazer com ele? Eu falei, não, mas o que aconteceu? Ele pediu pra eu enfiar o dedo no cu dele, doutora. Então, gente, é assim, entre um casal, cada um faz o que quer. Eu até trouxe um brinquedinho que até facilita para esses meninos, que não precisa pôr o dedo, ela pode pôr o brinquedinho, olha que gracinha, gente. E aí você pode fazer a arte que você quiser com seu parceiro. Você imagina, você bota isso aqui, olha, certinho na cinta para a mulher, né? Põe o seu hobby por cima e espera ele assim, aquilo que nós combinamos antes. Só que, dependendo do parceiro, você tem que conversar antes, perguntar o que ele acha, se ele topa. Por quê? Eu vou dar um exemplo de uma paciente que chegou, e eles estavam em crise no casamento, ela não tinha vindo aqui, resolveu por si só arrumar o casamento dela. O que ela fez? E eles nunca faziam nada, não tinha fantasia, não tinha nada. Ela foi lá, comprou uma lingerie, acho que era de policial, e botou o treco de seda dela, o hobby de seda, e esperou esse marido. Ele chegou, disse que ela pôs a pose assim na porta e ficou esperando, né? Ele chegou, oi, onde você vai com essa palhaçada aí? Quer dizer, então não adianta você querer fazer uma coisa que você nunca fez antes, que aí você vai chocar. Então vamos devagar, com andor, que o santo é de barro, gente. Pergunta, olha, eu tô a fim de fazer umas coisas diferentes. O que você pensa disso, né? O que você acha? Até a terapia, o sexo tântrico, né? Ó, o que você acha da gente marcar para ir lá ver? Né? E pode ir o casal, gente. Isso não é picaretagem, não é nada. Vocês vão fazer uma coisa gostosa juntos. E se tudo é para facilitar e para ser feliz, qual que é o mal? É verdade. Não é? E ninguém tem nada a ver com a vida de vocês e o que vocês fazem. Como tem gente que gosta de swing, vai para as casas de swing, se não está fazendo mal para nenhum dos dois, os dois estão de acordo e gostam, não tem problema nenhum, porque são todos adultos, estão ali por conta própria, ninguém está obrigando ninguém. Então, é que o Nelson sempre, o Vitello falava pra gente, entre quatro paredes você tem que ser uma puta pro teu marido, né? E claro, ele também para você, desde que vocês estão de acordo. Porque quando a gente faz a formação, a gente é obrigado a frequentar todos esses ambientes, né? Por exemplo, a gente ia quando você tinha aula das parafilias, a gente ia ver como que era o cara... no caso daquele do filme, 50 Tons de Cinza, né? Isso. Que eu ainda te perguntei, é fetiche? Você falou não, é parafilia. Então, o cara só tem prazer se ele sentir dor. Então, eu fiquei chocada, porque eu era muito purona, inocente, achei que era só o papai e mamãe a história, né? E eu ficar assim, a gente nem respira, porque é um ambiente pesado. Então, o cara ficava amarrado, os pés aqui embaixo, e corrente mesmo, né? E a mulher batendo com chicote de sangrar. Nossa. E aquilo para ele é o auge do prazer. Então, é um tipo de parafilia. Aí no outro, no café, do cara de fazer sedução. Então, o cara nuzinho lá no palco, e a gente lá longe nas mesas, ele conseguia ter uma ereção sem ninguém tocar nele. Então, a gente é obrigada a ver todas essas coisas. Porque a gente, no consultório, você recebe de tudo. Quanto é queixa, quanto, né, problemas relacionados à sexualidade. E se você não está preparada para tratar aquilo, como é que você vai receber esse paciente? Tanto que a gente até assina na hora que você faz a formação, de se comprometer a fazer supervisão de você mesma, para você dar conta de lidar com todas as dificuldades, né? Então, hoje aqui eu tenho paciente no consultório que tem esse tipo de parafilia e sai com pessoas, hoje é muito
vamos dizer, catalogado, é muito sério a coisa. Então, você assina contrato para ter esses encontros, né, que são pessoas afins, eles falam, que gostam das mesmas coisas, mas é muito responsável. Então, você não pode se envolver emocionalmente com ninguém. Se você se envolver, você tem que sair do grupo. Então, é todas as formas de estar protegendo a pessoa, né? Então, em sexualidade tem miséria de coisas, eu né? tenho percebido, assim, eu tenho todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook, né? Essas coisas. E eu dou risada, que às vezes eu mostro para meus filhos, né? Vem mocinhos, assim, mais novos que eles, assim, outro, querendo, assim, ter encontro para relação sexual virtual. Sei. Aí eu brinco, ele tá procurando a mãe, né? Porque novo, dessas coisas. Ou pensa que eu sou rica, ou sou professora de sexo, ou tá, né? Mas aumentou muito. Qualquer, assim, às vezes pelo Instagram, você vê gente de outro país que entra, que o meu é aberto, que é comercial, vem te fazendo proposta e quer e passa esses brinquedos eróticos, vamos, não sei o que, eu te ligo, passa seu telefone. Agora que você também de negócio de como que é que você vê o outro lá em vídeo, né? Uhum. Vídeo, né? A videochamada. A videochamada. Então eu percebo, sei de bastante gente que faz isso. Não estou criticando. Eu não consigo, não sei fazer, mas assim, você acha isso saudável? Então, depende muito da pessoa que está envolvida. É saudável se vai te fazer bem. Eu tenho muitas pacientes que caíram no conto do vigário. Pessoas mais maduras. Que fotografa e que põe na... Acima dos 50 anos, né? Que percebe às vezes... Como é que eles fazem? É muita sacanagem. E não é só jovens não, pessoas mais velhas, senhores, né? Eles seduzem a pessoa... assim, com palavras bonitas, manda uma florzinha de bom dia, e estrangeiros mesmo. E depois... Não, aqui tem muito também, aqui você vai deixando, mas assim, eu vejo que tá, a maioria é isso. E depois pede dinheiro, porque aí a pessoa já tá apaixonada, e eles são terríveis, porque acho que acessa o perfil, vê o típico da pessoa como é. Assim, no ano passado mesmo eu tive 2 pacientes que reservou casa na praia para ir com a família, e aí na hora H o cara pediu dinheiro, que ele não podia ter dinheiro para vir. Olha que maldade, né? Então, isso é saudável desde que a pessoa sabe se proteger. Porque senão você se machuca emocionalmente e às vezes financeiramente também, né? Agora, você ter um sexo virtual, se for bom pra você, que mal tem. Não tem problema nenhum. Não pode ter o vínculo afetivo, que depois você fica escravo desse sentimento, né? Porque pra mulher é muito mais fácil você se... Ainda mais quando os filhos saíram de casa, você tá sozinha. Tem muita gente que não tem uma rede de amigos, que fica só mesmo. Então, cai em qualquer sedução dessa, eu né? ainda acho muito perigoso. Porque mesmo assim, você me conhece, eu não me proponho a isso, porque eu gosto das pessoas, eu tenho um afeto, uma coisa. E como também estou sem marido, sem namorado, sem essas coisas, então se eu cair numa dessa, cai de 4, né? Então é melhor proteger essas coisas. Então, mas assim, eu vejo que está muito em alta isso, muito em alta. E a procura é imensa, né, disso aí. O que eu acho, Denise, é assim, eu acho que as pessoas estão carentes, né? Tem muita solidão. E a gente não pode confundir sexo com solidão, assim, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tá carente de afeto, de carinho, porque, sexo nós mostramos. Você pode resolver ter seu prazer sozinho. Agora, normalmente a gente, não só a mulher, o homem também, quer um toque, um carinho, um beijo, né? Um abraço, um afago. Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam. E tem muita gente que tem os amigos virtuais, que é legal, né? Uma forma de você estar se relacionando. E tem encontros fantásticos mesmo, até de almas, né? Que vai por uma vida toda. Como também tem casamentos que se fazem. Agora, tudo é com muito critério. Hoje tem várias formas de você checar aquele perfil, saber quem é a pessoa, com as videochamadas, ver a família. Porque não é você entrar de cabeça e se jogar, mas checa tudo, até onde. Se trabalha, se não trabalha, se tem como se manter. Agora, você ter um sexo virtual fortuito, não tem
né? Se isso é importante para você. E para finalizar, Márcia, eu gostaria, assim, você com essa experiência toda, essa entrevista maravilhosa, já te agradecendo, como que você daria um conselho ou uma dica para mulheres, que seja assim, ó, para jovens, para mais velhas, para velhinha que nem eu? Não, experiente, velhinha não. Nós vamos viver até os 100, bem, e pior, lindo, né? Então, assim, o que eu falaria? Primeiro, eu agradeço demais, né, esse bate-papo maravilhoso, que sempre é uma delícia. E o que eu digo para todas nós, mulheres? Se amem, se respeitem, né? Não deixa nada passar acima daquilo que é a tua essência, que é a tua necessidade, seu amor próprio. Porque sem isso a gente não é nada, né? Seja autossuficiente, dê conta de manter você mesma, porque sem isso a gente fica sujeita a qualquer coisa, né? Então, se você não tem uma formação, faça artesanato, faça uma pintura, faça crochê, faça bolo, para você ter como se sustentar. Se ame, acorda de manhã e pense, o que eu vou fazer por mim hoje? Começando pela atividade física, né? Que a gente sempre deixa relegada a último plano. Tem dificuldade. E trace metas, tenha sonhos, porque sem os sonhos a gente fica perdida e sem nada. E sempre bate um papinho com Deus todos os dias para agradecer essa vida maravilhosa que a gente tem. Obrigada, eu agradeço. Obrigada mesmo. Olha, é sempre muito bom estar com você. Assim ainda ficou divino. Obrigada, Beijo. Um beijo.